Estou feliz por estar mais uma vez com essa oportunidade de poder estar ministrando na igreja. É sempre bom, né? Hoje de manhã tivemos a escola bíblica dominical. Quem não veio perdeu um café, além da palavra que é mais importante, perdeu um café abençoado, irmão. Tinha queijo, tinha presunto, tinha pão, tinha bolo, tinha leite, tinha suco, café, Nescau, você perdeu, biscoito, coisa boa. Domingo que vem vai ter de novo, amém? Quem vai financiar vai ser o diácono Gilson. E o famoso irmão David, o homem do dinheiro, né? Todo cabeleireiro tem dinheiro. A minha esposa, quando tinha salão de cabeleireiro, ela ganhava 3 vezes o que eu ganhava num mês trabalhando. Quem mexe com cabelo ganha dinheiro. Queridos, vamos à palavra do Senhor, amém? Hoje o culto abençoado, culto de louvor e adoração, agradecimento e celebração. Abra sua Bíblia, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 5. Primeira carta do apóstolo Paulo, escreveu a Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 8. Eu quero trazer uma palavra. A gente sabe que comemoramos aí no dia 15 de maio, o Dia Internacional da Família, né? E a família, ela é o maior projeto de Deus na face da terra, amém, amados? Sem família não há igreja. Se a família estiver de alguma forma errada, toda a sociedade paga por causa da família, amém? Eu estava procurando uma frase ali, que eu já ouvi algumas vezes e consegui encontrar ali, que diz que deixa eu pegar aqui para mim não falar errado, nenhum sucesso na vida compensa o fracasso na família ou no lar, né? Tem gente que é tão bem sucedida, né, Michel? Em todas as coisas que fazem, mas dentro da sua casa, muitas das vezes é um fracassado, né? Não consegue ter vitória no meio da sua família. Então hoje nós vamos aprender um pouco, através da palavra de Deus, como lutar pela nossa família, amém? Você pretende lutar pela tua família? Sim ou não, irmãos? Isso, é importante a gente saber disso. Então vamos lá? 1 Timóteo 5, verso 8 diz: mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua, negou a fé e é pior que o incrédulo, infiel, descrente, amém? Cadê aquele som gostosinho que fica no fundo aqui? Vocês me viciaram nisso, irmão. A Igreja Batista fez isso comigo. Então, o apóstolo Paulo, ele ministra essa palavra, a princípio parece uma palavra muito dura, mas é uma grande verdade na nossa vida, amém? Perceba que o versículo está falando do caráter daquele que nasceu de Deus, é manifestado na excelência dos seus frutos, daquele que ele produz. É olhado por isso. A fé não se trata apenas de uma mera confissão, mas sim de uma vida de compromisso com o Altíssimo, que é o nosso Deus. A gente pensa isso, não, eu já confessei Jesus como meu Salvador, e aí eu tenho fé. Mas não se trata só disso, mas é de uma vida de compromisso e obediência à palavra do nosso Deus. Família e fé estão ligados, irmãos. Está entrelaçados, não tem como você separar família e fé. Está ligado uma na outra. É por isso que ele está falando aqui, dessa forma. Você vai ver que quando Deus fala em 1 Pedro, no capítulo 3, se eu não me engano no verso 7, ele diz um conselho para os maridos: vós maridos, coabitais com as vossas mulheres com entendimento, levando em consideração que ela é o vaso mais frágil, para que não seja impedida as vossas orações. Percebe que o tratamento familiar, o tratamento matrimonial, ele precisa ser tão levado a sério, porque muitas pessoas estão orando, não estão tendo as suas orações atendidas, porque não estão tendo um tratamento adequado, segundo a palavra de Deus nos ensina. Então não tem como negar isso. Em Malaquias, no capítulo 2, quando o pastor pregou aqui sobre Malaquias, eu achei muito lindo a mensagem que ele trouxe, com muita ênfase. Mas no capítulo 2, a gente vai ver quando Deus começa a repreender o povo,
dos sacrifícios, daquilo que eles estavam fazendo para Deus, os sacerdotes principalmente, e eles perguntam: no que estamos errando contra ti? E Deus diz para ele: porque eu tenho sido testemunha, que a mulher que tu se aliançasses desde a tua mocidade, você tem sido infiel. Então, família está ligado, irmãos. A gente precisa estar atento quanto a isso, amém? Quem negligencia o seu próximo, principalmente os da sua família, a Bíblia está dizendo que negou a fé, e é pior do que o infiel, do que o incrédulo, do que o descrente. Se a Bíblia nos comparasse igual ao infiel, igual ao descrente, já seria ruim. Mas a Bíblia está dizendo que nós seremos considerados pior do que o descrente. O que o apóstolo Paulo quer dizer com isso? Que até mesmo os infiéis, até mesmo aqueles que não têm o conhecimento acerca de Deus que nós temos, é capaz de ter uma consideração e um tratamento melhor do que muitos que conhecem a Deus e não estão cumprindo isso na sua vida. E a gente precisa entender que está ligado fé e família, porque quando a Bíblia nos chama de incrédulo, de infiel, está querendo dizer com que é isso? Nós sabemos qual é o destino dos incrédulos e dos infiéis. Você sabe, amém ou não? O nosso fim dessas pessoas que são incrédulas, que são infiéis, o fim é no largo de enxofre, que está preparado não para nós, mas para Satanás e os seus anjos. Eu não quero fazer parte dessa geração que vai para o inferno. Então eu preciso cumprir com aquilo que a Bíblia está determinando que eu cumpra. Se fôssemos comparar dessa forma, seria já ruim, mas não é. Então Paulo está mostrando isso para mim e para você. Se analisarmos o contexto, nós vamos entender que ele está falando aqui dos filhos que deveriam de cuidar das suas mães quando estão viúvas, para que não trouxesse um sobrecarregamento para a igreja, porque a igreja ela tinha e tem até hoje esse cuidado de cuidar das viúvas, de cuidar das pessoas que não têm como se sustentar, se subsistir, sobreviver. Mas aqui o apóstolo Paulo, o contexto dessa passagem está falando para isso. Está dizendo que os filhos, eles devem cuidar das suas mães viúvas, ou daqueles seus parentes que não têm mais como se cuidar sozinho por conta própria. Então esse mandamento, essa passagem, ela está falando sobre isso, mas eu quero me ater sobre essa questão de que nós precisamos ter um cuidado especial para com a nossa família, amém? A apostasia na vida de um cristão não é vista apenas quando abandona a igreja ou quando rejeita a palavra de Deus, mas também quando a nossa fé se transforma em um mero compromisso religioso, vazio de sinceridade e de devoção. Tem muita gente que está na igreja assim, irmãos. Ele está vivendo uma coisa que na verdade ele não é. Dentro da igreja ele é um religioso, ele é alguém que demonstra ser alguém que cuida, que protege, que está ali fazendo ali o que precisa ser feito, mas muitas das vezes lá fora ou dentro da sua casa, ele não é nada disso que está passando para que nós estamos vendo aqui. Porque ser crente dentro da igreja, eu confesso para vocês, é muito fácil. É ou não é verdade? Ser crente aqui entre os irmãos, na frente dos nossos pastores, na frente da nossa liderança, é fácil. O difícil é sermos crentes quando ninguém está nos vendo, quando ninguém está nos observando. Eu trouxe um exemplo aqui uma vez de uma proposta que um colega de trabalho fez, e era uma proposta ruim, era uma proposta que ia trazer uma má fama para a gente, até se fosse descoberto ou não. E ele falou assim: vamos fazer, rapaz, ninguém está vendo, ninguém vai saber, ninguém sabe de nada. Aí eu falei para ele: engraçado, você já olhou para cima? Porque é no comum, quando a gente está fazendo alguma coisa errada, a gente faz o quê? A gente olha para os lados, olha para trás, olha para frente, mas a gente nunca olha para cima, aonde tem dois olhos como chama de fogo, contemplando a nossa vida 24 horas por dia.
Eu lembro-me na minha adolescência, eu era muito brigão, mas era frouxo. Eu era aquele adolescente que arrumava uma briga fácil, mas na hora que o negócio ficava sério eu corria, porque eu não tinha coragem de brigar. Eu era covarde para briga. Mas eu arrumava muita briga. E quando eu morei uma época aqui no Vale das Mangueiras com a minha avó, eu arrumei um problema lá com uma família, que o meu pai tinha arrumado uma madrasta para mim. O apelido do meu pai, Roberto, por causa da bebida, era Beer Night. E aí ele arrumou uma mulher que era cachaceira também, que era Good Night. E uma vez o meu pai recebeu o salário e esqueceu de levar o dinheiro para casa, para os compromissos. Eu morava com a minha avó e com ele. E eu, adolescente, devia ter na época uns 13 anos, por aí, mais ou menos, me recordo isso. E eu fui na casa dessa mulher, comprei uma garrafinha de 500 ml de álcool, comprei uma caixa de fósforo e fui lá na casa daquela mulher. E adolescente, falei, olha, eu quero que você me devolva todo o dinheiro que você pegou do meu pai, que eu sabia que ela tinha pego. Ele tinha recebido, ficou embriagado, ela foi e tomou o dinheiro. Ela tinha filhos também, já adultos, maiores do que eu, mais velhos do que eu. E aí ela falou, que dinheiro? Eu falei, aí eu abri a garrafa de álcool e falei, ameacei, falei, se não me der, eu vou jogar esse álcool, vou tacar fogo na sua casa. E derramei aquele álcool e acendi, aí ela devolveu o dinheiro. Eu corri para casa com o dinheiro, devolvi na mão da minha avó. Só que os filhos delas me ameaçaram de me pegar na rua. Então, quando eu andava na rua, eu andava olhando para os lados, para poder ver se eu enxergava algum deles, Davis, que aí eu tinha como me proteger, correr, me esconder, voltar, alguma coisa. Fiquei um período de quase uma semana saindo de casa uniformizado, dizendo que ia para a escola, e ficava na casa de um amigo que era próximo à casa que a minha avó morava, até o horário que era compatível eu sair da aula e ia para casa. Aí ela estava achando que eu estava estudando, mas eu não estava, porque eu estava com medo. Porque lá fora, a gente às vezes esquece que tem alguém que está nos olhando que é de cima. Então a gente ser crente na igreja é fácil. Então tem muita gente que está assim, dentro da igreja, vivendo apenas um compromisso religioso, mas vazio de sinceridade e de devoção. E principalmente a família. O que fazer então? Devemos lutar para que esses males não cheguem na nossa família. Amém, irmãos? É luta, é batalha. Como a última mensagem que nós pregamos, é tempo de batalha, é tempo de luta. Estamos aí na EBD falando assuntos compatíveis à família, irmãos. Qual é o tema da revista, apóstolo? Esqueci? Relacionamento em família. Quem sabe você lá dentro da tua casa está passando alguns conflitos e não está sabendo como resolver, e você está perdendo, porque aqui na escola bíblica está ministrando na nossa vida como lidar com esses conflitos, com esses intempéries que têm se levantado contra a nossa vida, contra a nossa família, coisas que têm se levantado sutilmente, porque o inimigo foi dito aqui de manhã pela pastora, se eu não me engano, e é uma realidade. O inimigo, ele não vem de uma vez, ele vem sorrateiramente. Ele vem nas coisas que você não percebe. Quando você se der por conta, você está envolvido completamente. Qual é o nome da cobra que engole até boi? Como é que é o nome? Hã? Anaconda é filme, irmão. Sucuri? Sucuri. Contam as pessoas que são de roça, desses lugares que tem esse tipo de cobra. Quando a presa, ela se dá por conta que não tem mais como escapar, a sucuri já enrolou ela toda, irmãos. Porque ela é sutil, ela vai bem devagarzinho. A presa não percebe isso. Quando a presa percebe, ela já abraçou tudo, não tem mais jeito, não tem mais para onde correr. É assim que o inimigo tem feito em muitas famílias. O inimigo tem entrado sorrateiramente, Michel. E quando a pessoa percebe, já está tão enrolada que não tem mais como. Salvo quando tem alguém que ali pode socorrer, né? Que a gente vê alguns vídeos. Outro dia eu estava vendo, por coincidência, me lembrei disso agora, de um bezerro que já estava já com o pescoço todo enrolado, e os pessoal da fazenda viram e foram lá com machado, com foice, e conseguiram ali matar aquela cobra, porque a lei do sertão é essa: mata-se a cobra, mas não perde-se o bezerro.
Então a gente tem que ser assim dentro da nossa família também, irmãos. A gente tem que matar a serpente, a gente tem que matar a cobra, a gente tem que matar os projetos do inimigo que tem tentado destruir a nossa família, aleluia. Aleluia. Você lembra de Neemias capítulo 4, quando o povo se dispôs a lutar para se unir, para poder construir as muralhas de Jerusalém? Em um determinado momento a Bíblia diz que o povo se juntou para poder se infiltrar no meio do povo, para fazer o quê? Com que eles parassem, desistissem daquele intento que eles estavam de reconstruir os muros de Jerusalém. E eu não me lembro agora o versículo do capítulo 4 que diz que eles dizem: entremos sem que eles saibam, até que nós o matemos e façamos-los desistir do seu intento, ou do seu propósito. É isso que o inimigo tem feito em muitas famílias. Ele tem entrado sorrateira e tem feito muitas pessoas morrerem. E aí quando a gente fala de morte, a gente entende que existe dois tipos de morte que a gente aprende na nossa vida, na caminhada, na trajetória evangélica. Existe a morte espiritual e a morte física. Quantas pessoas, irmãos, estão dentro da igreja, estão falando, estão respirando, estão louvando, estão dançando, batendo palma, mas muitas das vezes estão mortas espiritualmente, aleluia. Se não fosse isso, não precisava o apóstolo Paulo chegar diante da igreja e gritar: rogo-vos pela compaixão de Deus, que vos apresenteis a Deus com os vossos corpos, o quê? Vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Isso quer dizer que tinha pessoas que estavam ali, mas que estavam mortas. E quantas pessoas estão assim dentro da igreja? Mortas, aleluia. Mas nós louvamos um cântico essa noite, aleluia, pedindo a Deus para nos avivar mais uma vez, aleluia. Hoje é noite de Deus avivar crente que está morrendo, crente que está quase já desfalecendo. Eu profetizo na tua vida hoje, que Deus vai te avivar, vai te levantar, e você vai voltar a lutar pelos teus propósitos, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Muitos pais, e quando eu digo pais, eu me refiro a pai e mãe, pensam que por proverem os cuidados básicos como alimentos, vestimentas e moradias é o suficiente, mas não são. A gente pensa isso, irmãos. Eu sempre pensei isso. Não aprendi isso hoje, claro que já tem um tempo que a gente aprendeu isso, mas eu pensava dessa forma, porque a gente como pai, a gente como mãe, porque eu falo pai e mãe porque tem muitas mães hoje que exercem o papel de pai dentro da família, talvez porque são viúvas, ou talvez porque algum problema, que o marido às vezes está desempregado, mas a mulher tem um trabalho, tem alguma coisa financeira, e ela também faz o papel também. E muitas das vezes a gente pensa que por dar os cuidados básicos, que é moradia, alimentação e vestimenta, a gente está fazendo o que é certo, que é suficiente. Mas a gente precisa saber que além desses cuidados, existe o cuidado espiritual, aleluia. O cuidado aqui é espiritual, já que aqui na nossa vida é passageira, aqui a nossa vida é passageira, mas haverá de ter uma vida eterna, aleluia. E aí eu quando já tinha terminado a mensagem, me veio essas palavras em meus lábios, na minha mente eu escrevi: preparamos nossos filhos, e por que não dizer, nos preparamos também para esse tempo, mas às vezes parece que nos esquecemos que haverá uma eternidade após essa vida. Não é errado você se preparar, não. Vai casar, se prepara. Se organiza para você ter a sua casa, você ter uma estabilidade. Não estou dizendo que você só pode casar quando tiver isso não, irmão, porque quando eu casei, nem cama eu tinha para dormir. Nosso guarda-roupa era a caixa do fogão que a gente ganhou de presente.
Mas também não estou dizendo que você tem que se casar para viver da mesma maneira que eu vivi. Você pode se organizar. Você pode ter uma estabilidade para você se casar. Pelo menos para você ter o básico, amém? Mas a gente pensa que é só isso que importa. Mas não, tem uma vida após essa. Essa vida é passageira. A Bíblia chega a dizer que o máximo de vida é até 80 anos. O que passar disso é cansaço e fadiga. Mas após essa vida, nós vamos ter uma vida eterna para viver. E para onde nós estamos preparando a nossa família, os nossos filhos, para viver essa eternidade? Será que nós estamos nos preparando para isso? Fica essa pergunta na sua mente. Amém? Então, como lutar, evangelista Nelson? O que fazer para lutar pela minha família? Eu notei 3 coisas aqui para ser rápido, que eu quero cumprir o horário que o pastor me passou. Primeira coisa, devemos lutar por nossa família, mantendo uma vida de perseverante oração. Muitas pessoas hoje não querem mais saber de orar, irmãos. Aí eu me lembro da passagem de Gênesis 25, que vai contar a história de Isaac. Isaac se casa com Rebeca. Isaac é o cumprimento de uma promessa que Deus fez a Abraão. Quem lembra disso? Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, e eis que te farei uma grande nação. Deus cumpriu a primeira parte, deu a ele um filho, para que através daquele filho a nação fosse, se acontecer aquilo que Deus havia prometido. Porque se Isaac não desse proliferação aquilo que Deus falou, não teríamos hoje a geração de Israel, não teríamos hoje Jacó, não teríamos as 12 tribos, não teríamos a raiz de Davi, não teríamos o próprio Jesus Cristo, não teríamos a salvação. Tudo era um projeto de Deus. Mas quando Isaac ele se casa com aquela mulher que a Bíblia diz que eles se apaixonaram, foi amor à primeira vista. A Bíblia conta que Rebeca, não é isso? Não podia ter filhos. Lá no verso 19, a Bíblia vai dizer isso. Do capítulo 25, eu marquei aqui para não falar com as minhas palavras. Eu queria que você abrisse rapidinho para a gente estar lendo. Verso 19 do capítulo 25 de Gênesis. Estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, o arameu, por sua mulher. E Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Quando a gente lê esse versículo, a gente até, se não der continuidade na lição, ele orou incessantemente, perseverou na oração e Deus concebeu que Rebeca engravidasse. Mas lê o verso 26, o que diz lá? E depois saiu o seu irmão, agarrado à sua mão, ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando Rebeca gerou, ou deu à luz. Esse homem ficou 20 anos. E a Bíblia está dizendo que ele orou o quê? Instantemente. 20 anos orando. Na minha tradução está escrito desse jeito que eu estou lendo. Por isso que eu estou... instantemente. É a mesma coisa que incessantemente. Ele perseverou na oração. E muitas das vezes nós não temos isso, irmãos. Às vezes a gente chega a pronunciar: já orei, já não tem mais jeito. Eu já falei aqui, repito isso sempre. Se estivesse aqui sentado, eu ouvi falar de novo. Tias minhas evangélicas diziam isso a meu respeito. Para esse não tem jeito. Não tem conserto para a vida do Nelson. O Nelson só tem 2 destinos: cadeia ou cemitério.
E quando a gente diz isso, a gente está dizendo para Deus, literalmente, não é entre linhas, é literalmente, o Senhor não tem poder para fazer mais nada, aleluia. Então o segredo para eu lutar pela minha família, o primeiro segredo qual é, gente? Orar. Não é simplesmente orar, mas é uma oração incessante, como o apóstolo Paulo nos ensina a orar sem cessar, aleluia. Orar até que Deus responda a nossa oração, aleluia. A gente às vezes fala isso, não, eu vou orar até que Deus me ouça. Não, é orar até que Deus responda a nossa oração. Esse é o propósito da verdadeira oração, amém? Não podemos apenas orar, não podemos apenas desejar, não podemos apenas falar, pois a oração sem ação é reclamação. Olha que tremendo isso. Desejo sem realização é pensamento. Falar sem agir é hipocrisia. Forte isso, né, irmãos? É forte ou não é? A gente ora, a palavra oração ela é derivada de duas coisas aí, você já percebeu isso? Oração. Ação. Então, gente que está só orando, né, irmão? Estou orando, irmão. Está fazendo o que para mudar? Estou orando, irmão. Estou orando, mas está fazendo o que para mudar? Estou orando, irmão, estou orando. O joelho já está igual camelo, de tanto que ora. Mas aí, está fazendo o que, irmão? A oração precisa ser o quê? Precisa ter ação. Senão ela vira só uma reclamação. É como se está dobrando o joelho e reclamando para Deus. Ah, Deus, está vendo aí? Ele não se converte. Ela não se converte. Olha meu filho, meu Deus, nunca mais que nada contigo. Não quer vir para a tua casa, não quer mais. Olha, pai, essa mulher que não quer me acompanhar para a igreja. E é só reclamação. Aí Deus ela só reclama. E Deus às vezes está dando as estratégias. Escola dominical ensinando. Pregação ensinando. Os pastores ministrando sobre a nossa vida. Nós ouvimos palavras todos os dias que nos mostram como agir, como fazer, e o que a gente está fazendo? A gente está de braço cruzado, esperando cair do céu. Vai cair, sabe o que? Reboco na tua cabeça ou chuva. Nós temos que agir, irmãos. Quem nunca viu isso aí, passa às vezes no centro da cidade, lá acontece isso, a mulher ia passando embaixo do marquise e caiu o reboco. Graças a Deus quando não mata, só machuca. É o que cai do céu. É o que cai do céu. Eu trabalho com obras de construção civil, de prédios, essas coisas. A gente quando vai entrar nessas obras, a Késia está aqui, ela sabe disso. Não podemos entrar sem o quê? Sem o EPI, que está incluso o capacete. Por quê? Pode cair alguma coisa de cima. Quem nunca assistiu filme de guerra, que o soldado é preciso usar o capacete? Que a qualquer momento, se ele tirar o capacete, está para limpar o suor, está arriscado de tomar um tiro e morrer. Então a gente tem que estar o tempo todo com ação, querido. Toma ação nessa noite, aleluia! Aleluia! Se eu não me engano, vê aí, confere para mim, Filipenses capítulo 3, verso 12 ou 13. Eu acho lindo, eu quero, se alguém tiver a tradução da King James, é melhor ainda, se tiver consigo botar. Que diz lá, quando o apóstolo Paulo vai falar algo muito bacana, eu acho lindo isso. E eu quando li uma vez na versão King James, eu fiquei maravilhado com a tradução. Capítulo 3, verso 13. O que está escrito na sua Bíblia aí? Me ajuda a pregar, irmãos? Tem alguma que está escrito aí atitude? Ninguém está escrito atitude? Nem na sua, Roberto? Mas aí de repente a versão dessa não tem. Oi? Filipenses 3, verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Essa tradução minha, talvez é igual a de vocês, que diz uma coisa mas tem uma versão da King James atualizada, não sei qual é a versão, a Roberta tem a King James, não sei se é a mesma, que diz, uma atitude eu tomo. Uma atitude. A história da sua vida, ela pode ser mudada através de uma atitude, aleluia. E aí você está perdendo tempo, não digo nem perdendo tempo, mas você está ali estagnado só orando, e Deus está esperando você tomar uma atitude, aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor.
Porque nós não estamos lutando, irmãos, por qualquer coisa, nós estamos lutando pela nossa família. Vale a pena todo o esforço, amém ou não amém? Amém. Aleluia. Aleluia. A promessa de Deus a Abraão, feita a Abraão, seria concretizada na vida de Isaac. Isaac entendia isso. Isaac entendia isso. Quando Josué, ele conclama o povo, lá em Josué 24, verso 15, e ele faz aquela pergunta para o povo: olha, escolhei hoje a quem vós quereis servir, se aos vossos deuses da antiguidade, ou se os deuses da terra cuja habitais. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao... Mas você já se atentou quando ele declara isso? Ele coloca ele em primeiro lugar. A atitude sempre vai partir de uma pessoa. Eu já ouvi muito isso. Quando a minha mulher for para a igreja, eu vou também. Quando meu pai for para a igreja, eu vou também. Quando fulano parar de fazer isso e isso, eu vou para Jesus também. E a pessoa fica sempre esperando pelo outro. Quando eu deixar esse vício, e tudo que Jesus está querendo é que você dê o primeiro passo, que você tome uma atitude, porque através de você, Ele vai fazer um milagre na tua vida. Capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, quando tem ali a prisão de Paulo e Silas, e aí a gente conhece bem a história, eles vão cantar, vão orar, e Deus vai fazer um terremoto, vai libertar as prisões, vai abrir as cadeias de todos os presos. Quando o carcereiro acorda daquele momento, percebe que as prisões estão abertas, ele pensa, fugiu os pesos todos. Era a responsabilidade dele, Michel, guardar ali aquele povo ali. E aí ele ouve uma voz, eu não sei se foi Paulo ou foi Silas, eu não sei se está escrito na Bíblia, eu não me lembro, que grita para ele: não faça isso. Ele já estava com a espada a ponto de tirar sua própria vida. Não faça isso, pois todos estamos aqui, ninguém fugiu. Ele, atemorizado e ao mesmo tempo emocionado com aquilo, ele pergunta para Paulo: o que hei de fazer para herdar a salvação? E ele fala, Paulo diz para ele: crer no Senhor Jesus Cristo e serás? A primeira palavra foi o quê? Serás? A salvação sempre vai partir por um, aleluia. Sempre vai partir por um que vai tomar uma atitude. Ouviu, Kelly? Se preocupa não. A palavra é essa: creia no Senhor Jesus, serás salvo, tu, vírgula, e a tua casa, ou família. Não se preocupa não, que a tua hora vai chegar, você vai cantar o hino da vitória. Aqui tem gente que esperou 4 anos, 5 anos, aqui tem gente que ainda está esperando, aqui tem gente que esperou mais do que isso. Mas a palavra de Deus, no momento certo, ela se cumpre, amém? No nome de Jesus. Então, ele se depara com o primeiro desafio em sua vida aqui, de fazer então, o que fazer então? Desistir ou lutar para que a situação fosse mudada? Porque desistir é sempre a melhor e é a opção mais fácil. É ou não é? Macarronada ou miojo? Sempre falo isso, né? O que é melhor, macarronada ou miojo? Mas o que é mais fácil? Miojo. Eu tenho nojo só de ouvir esse nome, miojo. Irmão, quer me matar, é me oferecer miojo. Não precisa nem me dar, não, é só oferecer. Vai arrumar um inimigo pro resto da vida. Porque a macarronada é muito melhor, mas dá trabalho. Cozinhar o macarrão, escorrer o macarrão, colocar na tigela, preparar o molho, né? Olha, ensinando culinária para as irmãs. Preparar o molho, jogar em cima do macarrão, colocar o queijo ralado, né? Botar no forno, deixar derreter, depois comer aquela delícia. Ninguém quer isso. Talvez seja esse o problema. Deus continua atendendo todas as nossas orações, irmãos. O problema, irmã, ou irmãos, é que nós ou estamos desistindo ou não estamos entendendo a voz de Deus, a resposta de Deus, porque Deus sempre responde todas as orações. Deus não deixa a oração sem resposta. É porque a gente quer que Ele responda do nosso jeito, do nosso tempo, do jeito que a gente quer. E Deus está muitas vezes falando: espera, você não consegue esperar. Deus está falando: não é agora a hora, o momento, e você não consegue ouvir um não. Tem gente que não consegue ouvir um não, é ou não é? Eu já sou daquela teoria, quando eu vou precisar de alguma coisa, vou pedir, o não já é certo, né, irmãos? Então eu vou correr atrás do sim.
Luta pelo sim, porque o não já é certo. Amém ou não amém? Deus não é obrigado a nos responder no nosso tempo, do nosso jeito, nem do jeito que queremos. Contudo, precisamos perseverar em oração. Amém? Acabou já o meu tempo, já era. Vou ter que encerrar. Vai ficar com gostinho de mel na boca. Tinha mais dois temas aqui. Irmãos, eu vou parar. O pastor me deu 35 minutos. Pode continuar, pastor? Aí, então não vou nem fazer isso tudo não, irmãos. Quem me dá 5 minutos? Levanta a mão, 5 minutos. 5, 10, 15, 20, 30. Meia-noite o culto acaba. Ô, glória. Vocês ainda caem nisso, irmãos, pelo amor de Deus. Ô, Jesus. Agora vocês vão se surpreender no jantar, porque eu falei que vou dar um brinde pro casal romântico, que vocês estão levando a sério não, né? Tá bom. Vou perder. Uma frase que parece ser de efeito, mas é uma realidade na nossa vida é: não existe nada. Ó, grava isso. Que isso possa ser. Não tem lá agora no Instagram lá que você pode botar uma frasezinha de efeito lá? Ela fica 24 horas lá, não é isso? Depois sai. Então bota essa frase de efeito, aí depois você repete ela de novo, depois repete ela de novo, vai repetindo até você ter a tua resposta. Não existe nada que você não consiga através da oração. Vou repetir. Vou fazer igual o pastor estava brincando comigo. Pegou? Não existe nada, olha, nada, é nada, que você não consiga através da oração, amém? Todas as vitórias que eu tive na minha vida, tudo que Deus tem feito na minha vida, seja de livramento, seja de conquista de trabalho, seja de conquista na família, seja o que for, tudo foi conquistado através de oração, aleluia. E é por isso que o inimigo ele coloca tanto impedimento, né, Zilei? Você está ligado no que eu estou falando? Que quando você coloca um propósito de orar, o inimigo coloca tanto impedimento, porque ele sabe que através da oração nós vamos obter a nossa vitória. Pastor Silas Malafaia pregando certa vez, ele disse, e eu gravei essa frase, que a oração é a chave que abre o cofre dos segredos de Deus. Profundo isso. E ele usou como referência Jeremias 33:3, quando diz ali: clamas a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei o que? Coisas grandes, coisas firmes, até aí tudo bem, né? Mas e o final que ele fala? Que tu não tem resposta para você, que você ainda não sabe, que você só vai saber quando você se dispuser a clamar, a orar, a suplicar, a pagar preço de oração, aleluia, oração perseverante, aleluia. Não é aquela oração que a gente dobra o joelho, meu Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, amém, já está roncando. A gente está tão cansado, irmão, né? A gente vai ler a Bíblia, a boca começa a abrir, né? E o pastor hoje estava falando que tem gente que tem maratona, né? Série. Eu odeio série, não gosto de coisa que começa aqui, acabou, pronto. Mas não tem gente que fica ali vendo aquilo ali, rapaz, caraca, mesma coisa. Mas às vezes não consegue, foi dito hoje de manhã, às vezes não consegue 10 minutos, 5 minutos lendo a Bíblia e não consegue. E às vezes não é porque ele não quer, não, irmão, é porque o inimigo sabe que se você se aprofundar nisso aqui, você vai vencer. É o segundo item. Devemos lutar por nossa família, buscando o verdadeiro conhecimento. Verdadeiro conhecimento. Eu trago como base isso aqui, Oséias capítulo 4, verso de número 6, que diz o que lá? Quem conhece? O meu povo foi destruído porque lhe faltou o... Qual é a única coisa, então, que é capaz de destruir a família de um crente? É a falta do conhecimento. Pegou? Escola dominical, domingo que vem vai estar bombando, hein, pastor? Eu profetizo isso no nome de Jesus. Eu profetizo isso no nome de Jesus. Eu vou ter que comprar muito pão. Aquela padaria ele vai ficar rica todo domingo. Porque é isso, irmãos. Quando você não tem conhecimento das coisas, você perece. Quando você não tem conhecimento, você perde a batalha. Eu não lembro qual é a passagem que tem do Evangelho. Se alguém souber e for melhor de Bíblia do que eu, me ensina depois, me lembra depois. Me ensina, não me lembro.
que diz lá que quando é que um rei, quando vai se preparar para uma batalha, antes de ir para a guerra, ele não se ajunta com seus conselheiros para saber o que tem que fazer para aquela batalha. Ou quando um construtor vai construir um castelo ou uma torre, ele antes não se assenta, né, procura lá a Késia e faz lá o projeto direitinho de quanto que ele vai gastar de material, de tudo, para que não aconteça que no meio do caminho ele cesse a obra e os outros venham zombar dele dizendo, lá não teve como terminar. Tudo falta de conhecimento. Conhecimento. Eu fui trabalhar nessa empresa de seguro de carro, Autovisa Rio, para trabalhar com caminhão de reboque. Eu estava desempregado na época e, através de um conhecido, eu fui lá para fazer uma entrevista, Roberto, para trabalhar no caminhão, que é o que eu gosto, é caminhão. E conversando com o dono da empresa, eu falei para ele assim, ele falou assim, você conhece o Rio de Janeiro? Eu falei, qualquer lugar do Rio de Janeiro que você quiser, eu conheço. E fui falando para ele os lugares, região serrana, região dos lagos, região metropolitana, zona norte, zona oeste, zona sul, Baixada Fluminense, região dos lagos. E fui falando para ele, eu conheço tudo. Porque eu trabalhei um período com turismo, então eu tive um bom conhecimento. Ele falou assim, então não vou botar você no caminhão de reboque, eu vou colocar você numa sala aqui para você ficar fazendo as rotas dos motoqueiros que fazem as vistorias. Por quê? Porque o conhecimento sempre vai te colocar num lugar melhor. Quem tem conhecimento sempre vai estar num lugar de proeminência. Busque conhecimento nessa noite. Então eu sei que desta verdade eu não terei minha família destruída. Se eu aprender essa verdade, se eu buscar essa verdade, não terei a minha família destruída. E quais são essas verdades? É o que está contido nessa palavra, irmãos. É a palavra de Deus que é a verdade que nos liberta, que nos protege. Pode deixar, irmão, não tem problema não. É a palavra que nos liberta. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso é uma verdade, aleluia. Você tem um pastor que não deixa te faltar nada. Salmo 125 diz que aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmo 128 diz que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, aleluia. Quantos temem ao Senhor nessa noite? Salmo 27 diz que o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Mateus 28, verso 20, Jesus disse, eis que estarei convosco, quando? Todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos, aleluia. Toma esse conhecimento, quem tem essas verdades guardadas no coração, não fica atemorizado nas lutas, na provação, aleluia. Jesus diz que no mundo teríamos o quê? Aflições. Isso é uma verdade, sim ou não? É um fato. A gente não... Tem igreja aí que prega assim, só vitória, só vitória, só vitória, né? E o Ricardo estava lembrando outro dia lá em casa do vídeo que tem que um camarada evangélico está falando isso. Disseram para você que era vitória, que era conquista, que era prosperidade. Aí ele vai dizer no final, mentiram para você, e é verdade, mentiram, porque não é só vitória, a Bíblia fala que no mundo nós teríamos aflições, aleluia, é um fato, é uma verdade, mas qual é a outra verdade que está inserida nesse versículo? Quem pode me dizer? Mas se tiver de bom ânimo, e eu achava, Michel, eu era muito engraçado, palhação, bobo da corte, chegava, todo mundo ria. Eu falava, cara, você é o crente mais vitorioso da face da terra, porque onde eu chego eu sou engraçado. Eu achava que ter ânimo era ser engraçado, era ser alegre, descontraído, olha só que coisa, que loucura. Aí eu vou ser o crente abençoado, eu pensava isso. Viu, Emerson? Eu falava, cara, não vai ter problema para mim. Não vou ter aflição. E aí quando você vai começando a se aprofundar, você vai perceber que a palavra ânimo é algo completamente diferente, irmão. Ânimo é propósito, é perseverança, é determinação, é desejo de vencer, é o agente ativador da vida, aleluia. Quando alguém chega lá, chega no hospital lá desfalecendo, quase morrendo, e aí faz lá aquele procedimento inicial com o seu nome, aí não consegue reanimar aquela pessoa, aí o médico pega aquele aparelho, como é que é o nome, quem sabe aí? Isso aí, esse negócio aí que você falou, esse mistério aí. E aí bota aí 300 aí, bota não sei o quê, afasta aí. Dá aquele choque.
E aí o que aconteceu? Não, o batimento cardíaco continua parado, não está acontecendo nada. De novo, aumenta para 500, o Rafael tem que ser 1000. Bota 1000 aí. Aí, bum, o Rafael, opa, começou, tic, o Rafael voltou a se animar, irmãos. Porque o ânimo é o agente da vida, aleluia. Se você ligar para o pastor e dizer, pastor, eu estou triste, pastor, eu estou chateado, pastor, eu estou aborrecido, pastor, eu estou cansado, amém, irmão, tudo bem, você pode estar triste, você pode estar chateado, você pode estar aborrecido, você pode estar cansado, isso é natural na nossa vida, mas nunca ligue para o teu pastor para dizer assim, estou desanimado, que no dia que tu falar isso, ele vai mandar comprar logo o caixão para você, porque perdeu o ânimo, perdeu a vida. Perca tudo, mas não perca o ânimo. Perplexo, abatido, destruído, porém não desanimado. Amém, queridos? Vou parar, pastor. Sei que isso aí é um sinal, estou ligado. Só me deu 10 minutos, já chegou lá, foi mesmo. Amém, irmãos? Quer mais? A outra oportunidade a gente emenda, acrescenta mais alguns detalhes e vai.